Meus amados irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira de cinzas e eu trago a palavra de Deus para abençoar e iluminar essa quarta-feira. Hoje o Evangelho é Mateus capítulo 6, versículos 1, 6, 16, 18. Guardai-vos de fazer com vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Hoje começa a Quaresma. Trata-se de um tempo durante o qual nos preparamos para reviver a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Esses acontecimentos são os mais importantes da história da humanidade e de sua história pessoal. Nesses dias acompanharemos espiritualmente a Jesus Cristo em sua subida para Jerusalém. Sabe como se caminha com Jesus? Pois com a oração, oferecendo-lhes pequeno sacrifício, sem barulho, o sermão da montanha. Guardai-vos de fazer com vossas esmolas diante dos homens para seres vistos por ele. Deus não se cansou de nós. Acolhamos a Quaresma como um tempo forte em que sua palavra nos é novamente dirigida. Eu sou o Senhor teu Deus que fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. É tempo de conversão, tempo de liberdade. O próprio Jesus nos recorda anualmente de que o primeiro domingo da Quaresma foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto a fim de que possa, posto à prova, a sua liberdade. Durante 40 dias tê-lo-emos diante dos nossos olhos e conosco. É o Filho encarnado. Ao contrário de Faraó, Deus não quer súdito, mas filhos. O deserto é o espaço onde a nossa liberdade pode amadurecer numa decisão pessoal de que não volta a cair na escravidão. Na Quaresma encontramos novos critérios de juízo e de uma comunidade da qual avança para um caminho nunca percorrido. Hoje começamos a Quaresma com os ritos simbólicos próprios e exclusivos da quarta-feira de cinza. A procissão penitencial, que simboliza a peregrinação pessoal e comunitária de conversão e a renovação espiritual. A imposição das cinzas, que significa o chamado a corresponder à sinceridade da alma e à coerência das obras. Quaresma é um tempo de purificação, tal como se manifesta a sua cor litúrgica. Toda ela está orientada ao mistério da redenção. Por isso hoje o Papa escreveu uma carta e nos orienta. Como caminho de autêntica conversão e de preparação espiritual mais intensa para celebrar a Páscoa, a liturgia propõe 3 práticas penitenciais que têm um grande valor para a tradição bíblica: a oração, o jejum e a esmola. Na realidade, a vida cristã é um combate nem pausa, no qual devemos usar essas três armas. Por isso, morrer mesmo para viver em Deus é o itinerário ascético de todo discípulo de Jesus que estão chamados a percorrer com humildade e paciência, com generosidade e perseverança. Hoje, contemplamos a Quaresma como um tempo privilegiado da peregrinação interior até aquele que é a fonte da misericórdia. Uma das práticas quaresmais recomendadas é a esmola. Representa uma maneira concreta de ajudar os necessitados. Ao mesmo tempo, o exercício ascético para libertar do apego aos bens terrenos. A esmola ajuda a vencer a tentação constante de servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Ensina-nos a socorrer o mais próximo nas necessidades e a compartilhar com os outros com bondade divina que possuímos. A esmola evangélica não é uma simples filantropia, mas expressa concreta na caridade e na virtude teologal, que exige conversão interior ao amor de Deus e aos irmãos, a imitação de Jesus Cristo que, morrendo na cruz, se entregou a si próprio por nós. Então a Quaresma incita-nos a seguir o exemplo da viúva pobre, cuja esmola não consistiu somente em dar o que possuía, mas o que era toda a sua pessoa. Precisa haver entrega, precisa haver sentimento. Por isso, Quaresma não é um tempo que a gente tem como feriado. Por isso, hoje eu convido você para prestar bem atenção nessa lição
da Bíblia de hoje. Jesus saiu para um lugar seco e árido e não havia nada. Ninguém pelos arbustos durante 40 dias e 40 noites. Ele estava em jejum sem comer e sem beber nada. Rezando e falando com Deus no final da fome incomodava muito ele. Descobriu o valor da oração e a necessidade de orar. Folhas de papel e lápis para cada participante da Bíblia. Preste atenção. Divida a turma em grupo. Distribua as leituras e perguntas em grupos diferentes. Dê um tempo para que cada grupo possa ler. Conversa sobre cada parte e corresponde, de preferência, escreva no texto. Depois junte todos, ouça as respostas e faça um comentário. Essa dinâmica é muito importante para a gente usar. Como e por que devemos orar? Você vai encontrar em Mateus 6, 5, 13. Como e por que devemos orar? Marcos 11, 22, 25. Como é a pessoa que costuma orar? Romanos 12, 10, 21. Faça esse exercício em casa. Para que serve a oração e a palavra de Deus? Você vai encontrar em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Este será o seu tema e a sua proposta para esse final de semana, porque ajuda-nos a refletir. Ao orar, a pessoa assume a existência de um Deus amoroso que está atento para toda a sua realidade, onipresente. A constância desta ação inculta na mente sua presença, levando a pessoa a sentir-se acompanhada. Deus abençoe você e uma boa oração, porque na oração nós descobrimos as nossas dependências do Criador e a necessidade de sua orientação e proteção e conforto. Por isso, a prática da oração impulsiona a pessoa à disciplina da dependência, de redundar o conhecimento, a obediência e a bênção. Deus abençoe você.